Vamos estudar mais um pouco da palavra de Deus nessa noite. Estamos olhando, essa é a quinta mensagem a respeito de deveres, os deveres dos crentes. Vimos um pouquinho a respeito dos deveres da igreja, como corpo de Cristo, deveres que nós devemos atingir coletivamente. E ao longo dos últimos 3 encontros, hoje seria, acredito, o 3º ou 4º encontro, nós vamos pensar a respeito de deveres individuais do crente. E com isso eu quero dizer o seguinte: é seu dever particular fazer o que nós vamos ver hoje. Nós vamos cumprir isso como igreja. Mas você não pode se contentar olhando e falar, meus irmãos estão fazendo, ou então, eu faço isso quando nós nos ajuntamos. O que nós vamos falar hoje deve ser feito e acontece quando nós nos ajuntamos. Mas não pode ser uma atividade, nós vamos ver algumas, não podem ser atividades, não podem ser atitudes que você assume só no culto coletivo. Porque aí então a sua vida cristã é uma vida deficitária. Você vai ter algum benefício quando desfruta do que vamos falar coletivamente, mas se quando você vai embora, se durante a semana o que nós vamos falar não acontece na sua vida, você está realmente numa situação difícil. Eu diria talvez de anemia espiritual, na qual você não pereceu, mas você anda fraco. Assim é um crente anêmico. Um crente que não faz o que nós vamos falar aqui hoje, certamente é um crente tocado por grande anemia. Hoje, a verdade central, ao longo dos últimos 3 cultos, continua a mesma. Nós estamos batendo na tecla. Eu quero que você entenda o seguinte: todo crente tem deveres individuais para com a Igreja de Cristo. Você tem deveres, o dever não é algo que você pode escolher fazer ou não. É obrigação sua. Se você é crente, você foi convocado a isso. Então você não é uma coisa na qual nós estamos dizendo assim, olha, a minha sugestão é que você faça isso. A Bíblia nem está sugerindo, ela está dizendo, é seu dever, é sua obrigação. Faz parte da natureza, da nova natureza, essas obrigações às quais nós vamos nos referir. Então o objetivo continua sendo o mesmo, nós vamos continuar mostrando hoje mais 3 deveres individuais do crente em relação à igreja. E quando nós falamos em relação à igreja, quero que você entenda que é claro, em última instância, em relação a Deus. É seu dever em relação a Deus. Mas, enquanto crente, participante da Igreja de Cristo, é seu dever para com a igreja, para com os seus irmãos, ter essas atitudes que aqui estão. Nós vamos ver 3 atitudes, mais 3 deveres individuais. São feitos coletivamente, como eu disse, mas fazem parte daquilo que você tem que fazer sozinho. Pode ser feito em casal? Pode. Eu e minha esposa podemos? Podemos, mas você tem que fazer sozinho também. Podemos fazer em família? Podemos, mas você tem que fazer sozinho. É muito comum, você vai ver o que eu vou citar aqui, é muito comum que algumas pessoas façam isso sempre em grupo. Pastor, eu não consigo fazer sozinho, mas quando a minha esposa fala, ou quando meu marido fala, quando nós nos juntamos, aí nós fazemos. Olha, muito bom que isso acontece, mas é seu dever, sozinho, sem ninguém, sem a ajuda de ninguém, praticar o que nós vamos falar aqui. 3 deveres. O primeiro dever aí é seu dever individual, ou é dever individual do crente, conhecer melhor a Bíblia. Vou repetir, é seu dever conhecer melhor a Bíblia. Olha, nós estamos aqui hoje, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos crescer coletivamente. Mas se o seu aprendizado bíblico é só aqui, se você vai para casa e você não estuda a Bíblia em casa, se você não lê a Bíblia em casa, a sua vida espiritual é anêmica. Se você deixa a sua Bíblia aqui e fala, domingo, pastor, só vou ler aqui mesmo, então já deixa a Bíblia aqui na cadeira e fala, domingo eu pego. Não, você precisa ser um profundo conhecedor. E quando eu falo conhecedor, eu quero dizer isso mesmo. É seu dever se aprofundar no conhecimento bíblico. Se Deus deixar você viver 100 anos nessa terra, você deveria ser um mestre, um doutor em Escritura. Quantas vezes dá para ler a Bíblia num ano? O que vocês acham? É pouco tempo? Então vamos aumentar. Em 2 anos, dá para ler a Bíblia quantas vezes? Dá para ler uma, pelo menos? Tranquilo, sem apertar muito, dando um tempo de folga, tirando o tempo de rebeldia, que você fala, não vou ler. 2 anos, uma vez, tá bom? Então suponha aí que você aprendeu a ler com 10 anos. Estou sendo generoso, hein? 10 anos você aprendeu a ler. E vai viver até os 80. Então você tem 70 anos. Ok?
Se você vai ler a Bíblia a cada 2 anos, você tem que ler a Bíblia toda, pelo menos 35 vezes na sua vida. Os puritanos, eles liam o Novo Testamento toda vez, uma vez por semana, inteirinho, o Novo Testamento. Gente, eles conheciam a Escritura. Eles citavam a Escritura. E eu não estou querendo aqui falar sobre práticas legalistas e falar, você tem que ter tal número de leitura. Uma vez eu fui num retiro e um jovem me abordou e falou assim, pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. E eu perguntei, quantas delas você entendeu? E ele ficou, como assim? Eu falei, não importa se você lê muito. Se você lê um verso e está entendendo, os pequenos versos que você lê, você vai crescer mais do que uma pessoa que lê mecanicamente. Olha, para ler a Bíblia uma vez por ano, eu tenho que ler 4 capítulos por dia. Então você lê a cumprir. Chega no fim do ano, você não aprendeu nada. O meu objetivo, o objetivo bíblico, é que você conheça melhor a Escritura individualmente. Você precisa. E eu nem vou falar, eu não preciso dizer, se você é homem, aí, meu querido, não tem nem, você tem que ser o mestre na sua casa, você tem que ser o doutor em Bíblia na sua casa. Se só você é crente na sua família, entre os seus familiares, irmãos e parentes, mais ainda você tem que conhecer. Você sempre tem que ter uma palavra. Nós vimos alguns domingos atrás que o crente tem que ter bom testemunho. E uma das maneiras de dar bom testemunho é ter a palavra temperada, sempre com sal da palavra, com conhecimento bíblico. Como é que você vai dar opiniões corretas, centradas, bíblicas? Como você vai dirigir os seus filhos, a sua esposa? Como você vai ser um melhor crente se você não conhece a Escritura? É impressionante o número de crentes que têm dificuldade. Eu entendo isso, dificuldade, por exemplo, no manuseio bíblico. Nós não projetamos os textos que vamos ler. Porque se começarmos a projetar os textos, sabe o que vai acontecer? Os irmãos não vão trazer a Bíblia. Os irmãos aqui não, porque eu vou cobrar. Mas é comum igrejas projetarem o texto e os crentes pararem de levar a Bíblia. Ah, vai estar lá na frente mesmo? Às vezes eu falo assim, vamos ver que eu diga para você, irmãos, abra a sua Bíblia em Sofonias. Vamos falar, Sofonias, pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem na Bíblia. Abacuque, Ageu. Você fala, esses livros, pastor, eu sei que tem, mas eu nunca li. Eu nunca passei por eles. Eu não faço a menor ideia. Já ouviu falar de um camaradinha chamado Obadias? Fala, Obadias, esse nome não é estranho, pastor. Fala alguma coisa que eu vou captar. Já ouviram falar sobre ele? O boiadeiro, Obadias. Boiadeiro, pastor, boiadeiro. Gente, a Bíblia é um livro fantástico. Você deve amar esse livro, deve ler esse livro, deve conhecer. Se você quer se tornar um profundo conhecedor da Bíblia, pelo menos 4 características têm que estar presentes na sua vida. Fala, pastor, eu quero conhecer melhor. O ano vai terminar. E sempre quando o ano termina, vem as promessas de ano novo. Então, esse ano eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler. Eu já fiz tantas promessas para Deus. Desde 2009, até um pouco antes, é comum, às vezes eu estou com meu cunhado em São Paulo e nós estávamos em família, ele falou assim, olha, cada um de nós, minhas filhas, minha esposa, os que estavam presentes ali, pegavam uma tira de papel e marcavam, anotavam projetos. O que você gostaria de ver na sua vida daqui a 3 anos? E nós anotávamos, olha, eu gostaria disso, eu gostaria de ver isso eu gostaria de não ter mais. E aí pegava todos os papeizinhos, enrolava, colocava dentro de uma garrafa, e fechava a garrafa, selava e abria a garrafa daqui a 3 anos, quando nós nos reuníssemos, e abria, cada um pegava o seu papel e via. Olha, Deus respondeu, não respondeu, como é que foi? É uma maneira de você incentivar. As meninas às vezes chegavam lá, vamos abrir? Eu falei, não, ainda não é a hora. Quanto falta? Eu falei, falta um tempo ainda, não se preocupa. Então tem que esconder a garrafa por causa da ansiedade. Aí chegava o dia de abrir a garrafa, e abríamos a garrafa, aí pegava, cada um recebia o seu papel, você começava a ler e falava, isso daqui não. Nossa, isso daqui, eu pedi isso daqui, nem acredito. Mas eu lembro que um dos pedidos que eu sempre fazia era, Senhor, no próximo ano eu quero dominar o grego. Quero aprender grego, mas eu entendo grego, mas eu queria dominar o grego. Aí entrava o ano, eu pegava os livros de grego e começava a estudar gramática grega. Aí passava 1 mês, passava 2. Estou tomando banho, o box se enche de vapor,
o vidro fica todo embaçado e eu começo a anotar lá os artigos do grego. Rotutotó, rotretestestes, e aí vai. O pessoal punha até musiquinha, aquela rotutotó. Gente, tudo para você aprender. E eu gravava certas coisas, mas daqui a pouco eu começava a esquecer. E eu olhava para o texto e falava, meu Deus, isso aqui não entra na minha cabeça. Aí quando nós nos reunimos, eu tirava o papelzinho lá de dentro, estava lá, aprender grego. Aí para os próximos 3 anos, adivinha o que eu anotava de novo? Entre um dos pedidos era, eu quero aprender grego. Até hoje eu não aprendi, estou colocando, estou indo lá, estou fazendo. Mas gente, é uma cobrança, é um desafio numa área. Talvez você fale, no próximo ano eu quero ler mais a Bíblia. No próximo ano eu quero ter intimidade com a Escritura. Meus queridos, é nosso dever. 4 coisas que você tem que ter na sua vida se você quer se tornar um conhecedor melhor da palavra. Em primeiro lugar, você precisa estudar. 2 textos aí que, aliás, esses eram textos que você deveria saber de cor. Sabiam que são textos comuns na Bíblia e muitas vezes não são estudados? Alguém pode abrir Esdras 7:10. Olha que texto lindo, fabuloso. Só esse texto já serviria de base para essa noite aqui nós meditarmos só nesse texto. Se nós praticarmos Esdras 7:10, os demais pontos dessa noite poderiam ficar para um outro estudo. Vamos ver o que diz Esdras, capítulo 7, verso 10. Com dificuldade de achar Esdras, não está não? Pode ir no índice, não tem problema. Nós vamos esperar você achar para saber de certeza que tem esse livro na Bíblia. Todos acharam? Livros de Esdras, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. Olha o que esse homem tinha decidido fazer. Ele tinha decidido, disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Isso é a primeira coisa que ele decidiu, resolutamente no coração. Eu vou buscar mais a lei do meu Senhor. Eu vou estudar. Está aí uma resolução de ano novo. Senhor, eu quero estudar melhor. Se você não quiser estudar a Bíblia toda, não se preocupe. Eu faço um desafio para você. Escolha um livro da Bíblia e fala assim, em 2016, eu vou estudar esse livro. Durante todo o ano, eu só vou estudar esse livro. Eu vou aprender outras coisas no culto, no coletivo, mas individualmente em casa, eu vou estudar esse livro de tal maneira que se algum irmão da igreja um dia falar, olha, será que alguém pode dar um estudo sobre o livro de Esdras? A pessoa fala, pastor, eu posso. Olha, eu tenho estudado tanto desse livro, eu sei tudo sobre esse livro. Eu sei quem ele é, eu sei os costumes, eu sei o que estava acontecendo. Pastor, eu domino esse livro. E meus queridos, se você escolher um livro por ano para se tornar mestre nesse livro, você tem 66 anos para conhecer toda a Bíblia. Dá tempo. Para alguns não dá, tem que escolher mais livros para correr e estudar mais do que um. Mas para os mais novos, aí dá para escolher um e estudar. Queridos, Esdras havia disposto o coração. O que é dispor o coração? O que vocês entendem por dispor o coração? Na opinião de vocês, o que seria isso? Dispor o coração para algo. Vamos lá, podem participar. É mais do que abrir o coração. O que mais? Oferecer o coração é mais do que oferecer o coração. Como? Ele está investindo, o Marcelo citou lá, desejar. Ele dispôs, ele falou assim, é o que eu quero. Eu vou empurrar meu coração para isso. Eu vou forçar o meu coração. Eu vou impor sobre o meu coração uma decisão que eu fiz. Eu assumi a disposição de estudar. E ele começou a estudar a Escritura. A lei do Senhor. Mas veja, não ficou só na teoria. Ele não decidiu falar, só vou estudar a Bíblia. Eu vou começar a estudar. Olha mais o que ele fala. Ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Depois, qual é a segunda disposição? Cumprir. Ele decidiu que iria cumprir aquilo que ele estava estudando.
E meus irmãos, esse é o processo bíblico. Você não pode vir à igreja, estudar, aprender e não colocar em prática. Eu sei que existe uma disparidade entre mim e vocês, todos nós juntos, nós temos uma disparidade entre conhecimento e prática. Eu conheço mais do que eu pratico, assim como vocês também. O ideal na vida cristã é que você aproxime o seu conhecimento da sua prática. Você sabe muitas coisas, mas na hora de colocar em prática, o seu conhecimento e a sua vida, elas estão assim. Nós precisamos fazer isso, ok? Talvez, não sei se nessa vida nós vamos chegar em conhecimento e prática ao mesmo tempo, mas nós precisamos dispor o coração a falar, eu aprendi isso, vou praticar. Por exemplo, hoje você está aprendendo uma coisa, que é seu dever individual fazer o quê? É seu dever individual estudar a Bíblia. O que é que você tem que fazer com o seu coração? Vou dispor o meu coração, vou estudar a Bíblia. Como eu faço isso? Na prática. Olha, nós estamos ainda no campo teórico. No ano de 2016 vou estudar a Bíblia. Tá legal essa resolução? Tá ótima. Mas como torná-la prática? Como? Ainda está na teoria. Olha, eu vou dar prioridade para a Escritura. Está na teoria. Ainda está na teoria. Vou reservar um tempo para isso. Vamos lá, Carlos. Está indo na direção certa. Como nós colocamos alvos específicos? Hã? Sim, ainda está na teoria. Prática é o seguinte. Eu vou separar 10 minutos por dia para estudar a Escritura. Isso é prático. Isso é plausível. Ou então, não posso estudar todos os dias? 3 vezes na semana. Vou ler a Bíblia. Durante meia hora, 10 minutos. Isso é prática. Se falar, no próximo ano vou estudar a Bíblia, está no campo da teoria. E aí você fica assim, vou estudar. Quanto? Como? Quando? Onde? Vou estudar 10 minutos por dia na minha casa antes de dormir. E isso é prática. Você reduz, e aí fica plausível, palpável. Você fala, vou ler a Bíblia com... Você, pai, fala, vou ler a Bíblia com a minha família na hora de dormir. Vou ler um texto da Escritura todos os dias. Ah, não posso fazer todos os dias? Não, então eu vou ler 2 vezes por semana. Alguma coisa que seja mensurável no que você pratique. Porque não adianta dispor o coração se você não vai praticar. Vai ficar na teoria, sempre na teoria. Se você fizer o seguinte alvo, em 2016 vou emagrecer. Está na prática ou está na teoria? Linda a teoria. Aí você fala, como? Vou na churrascaria, em vez de 3, vou só 1 vez por semana. Isso é prática. Tá certo? Mas como nós faríamos? Alvos, vou caminhar tal dia, vou fazer tal coisa, enfim. Prática. Nós precisamos trazer da teoria para a prática. Esdras havia disposto o coração para isso. Olha o que mais. O 2 Timóteo, você pode ler, como são vários textos, eu vou me apoiar em alguns. Para terminar o texto, ele fala assim, ele havia disposto o coração para buscar a lei, em segundo lugar, para cumprir a lei. Cumprir a lei significa aplicar na sua própria vida. Ok? Em terceiro lugar, qual é a terceira coisa que ele decidiu fazer? Ensinar. Quer aprender a Escritura? Ensine-a. O professor Carlos Oswaldo, que faleceu, ele dizia, e talvez seja por isso que eu não aprendo o grego direito. Ele falava, quer aprender grego? Ensine. Monte uma turma de grego na sua igreja. Quer aprender hebraico? Vá dar aula de hebraico. Mas eu sei que você não sabe. Aí você vai ter que estudar porque alguém vai perguntar para você, e aí você não quer passar vergonha, você sempre está uma aula na frente do aluno. Se o aluno perguntar uma coisa, fala assim, não, isso é muito avançado para você. Espera, nós vamos chegar lá. Mas você está só uma aula na frente dele, tá? Caminhando. É assim. Meus queridos, é assim que nós temos que fazer. Você precisa ensinar alguém. Minha pergunta para você, bem simples, quem é que você tem ensinado? Você falar ninguém, sua vida é deficitária. Você precisa ensinar alguém. Seja sua esposa, seja seu marido. A esposa pode ensinar marido? Pode. Pode falar, olha amor, hoje eu estudei a Bíblia, aprendi tal coisa. Podem conversar. Pode ensinar os filhos? Podem. Filhos podem ensinar pais? Podem ensinar pais. Nós precisamos nos mobilizar. Dispor o coração. Vou estudar. Depois vou cumprir, para não ser um hipócrita. Não adianta ensinar se você não cumpre, ok? Então essas 3 esferas aqui. Estude, cumpra e ensine. Existem 4 ramificações desse estudar aí. Vou colocar elas.
aqui estão as 4 que são necessárias para você ter um estudo prazeroso e proveitoso da Bíblia. Se quer estudar a Bíblia, você precisa memorizar a Bíblia. Pastor, não consigo. Consegue sim. Escolha um versículo. Fala, vou memorizar um versículo por mês. Eu duvido, não importa quem seja você, que você não consiga memorizar um versículo durante 30 dias. Pode ser a pessoa com mais dificuldade. Se você ler todos os dias e memorizar palavra por palavra, em um mês você sabe. Então, meu querido, em um ano você tem 12 versos da Bíblia na sua memória. Agora, não começa pelos versos que você já sabe. Salmo 23, versículo 1. Ah, pastor, eu já sei esse daí. Qual que é Salmo 23, verso 1? Que Deus amou o mundo. Então, não é esse? Esses são textos que você já sabe. Escolha, vou ajudar você, vá para os evangelhos, ou vá para o Novo Testamento, vão ser mais fáceis de você guardar. Mas você precisa memorizar. Alguém sabe aqui de Salmo 119, 11? Guardo no coração as tuas palavras, ou escondi no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está vendo? Você sabia o texto, mas não sabia onde estava. Você precisa fazer esse exercício de, primeiro memoriza. Memoriza a fala e o endereço, tá bom? Tem gente que sabe a fala. Já é uma grande coisa, é muito bom. Se você não sabe onde está, tudo bem. Mas é bom você guardar os dois. Para quando você citar para alguém, Salmo 119, 11. Estudo passa por memorização. Você não fazia isso? Quando você estudava tabuada, como é que você fazia? Você não ficava repetindo até você pegar? Por quê? Porque a sua mente tem um processo no qual ela aprende. Talvez você seja uma pessoa mais privilegiada que não precisa repetir muito. Memorize. Não vou gastar muito tempo, nosso tempo é curto. Em segundo lugar, você precisa meditar na Escritura. O que diz o Salmo 1, 2? Alguém lembra de cor? Esse é o 1. 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vem o Salmo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, o que é meditar? Não é fazer aquela posição que ninguém consegue dobrar a perna e ficar assim. O que é meditar na lei do Senhor? É refletir. Irmãos, é você levantar de manhã e ler um versículo, ou meio versículo se você quiser. E durante o dia, você mentalmente ruminar aquilo. Senhor, como esse versículo se aplica ao meu dia hoje? Como é que eu posso fazer isso? Senhor, como... E aí você pode ficar... É uma devocional que vocês têm durante a semana. Um versículo no qual você fica o tempo inteiro. Como eu posso fazer isso? Como eu posso conseguir isso, Deus? Estou conseguindo isso? Você precisa memorizar. Mas só repetir, um papagaio memoriza. Um papagaio não medita. Ok? Nós não queremos crentes papagaios. Nós queremos crentes que memorizam, mas que meditam, que entendem. Quando você perguntar, a pessoa perguntar para você, fala, eu entendo. O que esse texto quer dizer é isso. Ler a Escritura. Pode abrir lá, 1 Timóteo 4,13. Esse é mais desconhecido, você não vai saber de cor. 1 Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Ele dá uma ordem para Timóteo, o que Timóteo, o jovem pastor, deveria fazer até a chegada dele. Porém, esse é um conselho para um pastor, mas isso tem aplicação para todo o seu rebanho. Diz assim no verso 13. Paulo diz, 1 Timóteo 4,13. Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Ok? O resto não precisa ler. É só essa parte é suficiente. Timóteo, até eu chegar aí, eu estou dando uma ordem para você. Aplique-se na leitura. Precisamos ler mais. E a leitura aqui, vocês sabem que a leitura aqui é a leitura bíblica. Aplica-te à leitura. Aplica-se. Gente, você nunca sabe quando o Espírito Santo vai trazer à sua memória textos que você leu. Muitas vezes textos até que você não memorizou. Aí você fala, nossa, por que está vindo esse texto na minha cabeça? Você leu.
E você vai colocando dentro da sua caixa de ferramenta, da sua vida espiritual, conhecimento bíblico, porções da Escritura. E é nesse momento que Deus vai lá e pinça alguns textos e fala, olha, para essa situação que você vive, a resposta está aqui. E você começa a ter uma vida melhor, simplesmente porque você decidiu ser um crente que conhece melhor a Bíblia, estudando como você estuda, memorizando, meditando, lendo. Por fim, o estudo bíblico também passa pelo ouvir. Aí é uma coisa que você fala, pastor, mas eu ouvir, como é que eu faço ouvir sozinho? Se é dever individual. Olha, você escuta a Bíblia quando você vem ao culto, mas você tem opções, você tem muitas opções. Você pode estar no seu carro e colocar um pregador e ouvir. Se você não quiser ouvir uma mensagem, há programas de pessoas que ficam lendo a Bíblia lida. Há, por exemplo, Cid Moreira, você pode dar lá, ele fica lendo para você a Bíblia. Claro, com aquela voz, aquela música de fundo, tal, não sei quanto você vai tirar proveito, mas ele está lendo. Há um comentário muito bom chamado Rota 66, Rota 66, do Luiz Saião. Desculpe. Do professor Luiz Saião. Ele fez um comentário da Bíblia inteirinha. Então ele lê o texto e logo depois ele faz um comentário breve sobre isso. Gente, é fantástico. Um comentário curtinho, em 5, 10 minutos ele comentou uma porção da Escritura. E aí você aprende e fala, olha, não tinha pensado nisso. No final ele faz algumas perguntas. Isso é uma devocional. Pastor, eu não sei fazer devocional. Aí está uma forma. Você pode acessar o nosso site. Você pode acessar o site de outras igrejas evangélicas e escolher porções da Bíblia e escutar. É seu dever ouvir. Gente, nós escutamos tão pouco da Escritura, nós passamos 7 dias, nós temos 7 dias na semana, e nós ouvimos, alguns ouvem mais porque vêm algumas outras vezes na igreja, mas de modo geral, do que nós passamos longe da Bíblia, nós ouvimos muito pouco. E algumas igrejas estão reduzindo isso, tirando o seu culto da manhã, tirando o seu culto da noite, tirando o seu culto semanal, e reduzindo a um encontro semanal. Isso faz com que os crentes cada vez fiquem mais anêmicos. Nós precisaríamos ter muitos cultos. Quem dera as igrejas se unissem e falassem assim, olha, cada uma de nós vai fazer um culto um dia da semana, e os crentes pudessem migrar e aprender a Escritura de maneira séria. Seria proveitoso. Mas nós não temos isso, então você precisa aproveitar toda a oportunidade de conhecimento bíblico. Você não sabe até quando no Brasil vai ser permitido que você tenha o livre acesso a essa palavra que você está segurando. Você não sabe. Podem chegar dias em que você não tenha mais acesso e você vai falar, como eu gostaria de aprender. E aí, há irmãos do mundo que, quando ouvem o privilégio que os brasileiros têm, eles choram. Você tem Bíblias em todas as versões que você quiser. Coloridas, Bíblia da mulher, do sucesso profissional, financeiro, e NVI, Bíblia de estudo, MacArthur. Gente, há tantas Bíblias, tantas versões. E há povos no mundo que não têm sequer porções do Novo Testamento traduzido. Eles olham para nós e falam, que privilégio. Mas, junto com esse grande privilégio, parece que vem um adormecimento da igreja. As pessoas não sabem mais, não leem mais, não querem mais cumprir. Está aí, meus queridos. O primeiro dever individual do crente é conhecer melhor a Bíblia. Você tem feito isso? Responda a si mesmo. Se não, está aí o próximo ano. Estude a Bíblia, memorizando, meditando, lendo e ouvindo. Eu não li esses 2 textos, eu vou citar para você Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Uma das maneiras como a nossa, aí no caso ali ele vai falar de fé salvífica, mas existe também aquela fé que é estimulada em nós pelo conhecimento bíblico. Estude a Escritura, medite na Escritura, leia a Escritura, ouça a Escritura. É seu dever. Segunda lição, segundo dever individual do crente, é dever individual do crente nutrir relacionamento pessoal com Deus. É muito bom estar com você aqui na igreja, cantar com você, é muito jóia. Mas você precisa, sozinho, ter um tempo na sua casa de oração. Se ler a Bíblia já é um desafio, o que vocês acham mais difícil, ler ou orar? Separar tempo para ler a Escritura ou separar tempo de oração? Aí pode ser que seja diferente para alguns. Vocês acham que é mais, ou mais fácil, vamos colocar mais fácil,
Mais fácil ler você mesmo. Ler a Bíblia ou separar tempo e falar, olha, está aqui 20 minutos, vou tirar para ficar orando. O que vocês acham mais difícil? Mais difícil ler? Ok. Orar você pode fazer em qualquer atividade. Ok. Outras pessoas vão falar assim, eu sei dessa oração que você está mencionando, que nós fazemos a qualquer tempo, mas separar um tempo e falar assim, olha, vou para o meu quarto agora orar. Isso alguns vão falar, pastor, isso é muito difícil. Eu não consigo, eu não tenho silêncio na minha casa. Quando eu quero fazer isso, o vizinho briga, o som toca, os meus filhos não deixam. Alguns dizem, para fazer isso tem que fazer de madrugada, mas de madrugada os crentes não conseguem fazer isso. Por quê? Eles estão fazendo o quê? Estão ocupados com outra coisa, estão dormindo, e aí não conseguem orar. Alguns crentes tentam orar na hora de dormir, e dormem. Está cansado. É errado dormir orando? Não é errado. Até uma coisa boa, mas você precisa separar tempo para orar. Você não pode falar, vou orar vai ser meu remédio para dormir. Eu começo a orar e durmo. Você precisa, de vez em quando acontece. Mas não pode ser uma prática. Já pensou, eu estou conversando com vocês, eu começo a falar com vocês, começo a ficar sonolento aqui na frente, paro. O que você acharia uma pessoa, visita na sua casa, jantando com você começa a falar, a pessoa começa a fechar o olho assim, na ponta da mesa. Você não ia achar meio estranho? Eu fazia isso com as minhas filhas, eu ia contar história, e eu começava a contar história. E aí eu começava a contar história, eu dormia, não, elas não dormiam, eu dormia, eu contando a história. Um negócio inacreditável. Aí eu só acordava quando a Samara falava, e aí, no meio e aí eu acordava e falava, e aí aconteceu não sei o que, e aí ficava em silêncio. E aí a história ficava assim, eram as noites do e aí. E aí eu descobri que eu não podia contar a história deitado. Deitado era cruel. Eu dormia na história. Gente, por que orar? Porque os crentes têm que orar. Há tantas razões. Vou enumerar algumas aí. Primeiro é uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,7, ele fala, orai sem cessar. Orem sem cessar. Desenvolvam essa tarefa. Eu vou citar textos aqui, você pode anotar, depois você confere, não dá tempo para eu abrir todos, ficou o nosso horário. Orai sem cessar. 1 de Pedro 4,7 fala que orar nos torna mais sóbrios. Vamos ler esse texto de 1 Pedro 4,7. Ele fala, quanto mais vedes que o fim se aproxima. Olha qual é a orientação de Pedro. E se o fim estava próximo quando Pedro citou, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. Pedro desenvolve e fala assim, que a ideia de que, à medida que o fim se aproxima, nós precisamos desenvolver sobriedade, vigilância. Como é que eu faço isso? Orando. O próprio Jesus apontou isso para nós. Orar supre necessidades. Muitas vezes nós passamos por problemas de saúde, privação financeira, muitas vezes estamos na vontade de Deus e Deus permite que aquilo aconteça, mas esse texto de Tiago diz assim, nada tendes porque nada pedis. E quando vocês pedem mal para gastar com os vossos próprios deleites. Então nós vemos em Tiago um desafio para orar, mas também um alerta para o cuidado de orar errado. Orar no relacionamento com Deus não é um só me dá. É terrível isso. Que pai que gostaria de chegar em casa e o filho vem correndo e fala, pai, o que você trouxe para mim? E você fala, como assim? Você trouxe alguma coisa para mim? Não. O filho saísse. Não seria estranho? Agora, se o filho vem, conversa, abraça, e depois, durante a conversa, pergunta, pai, você trouxe alguma coisa? Você lembrou de mim? Em algum momento do dia, lembrei, trouxe isso para você. Isso é relacionamento. Deus te dá coisas, mas Deus quer conversar com você. Deus quer te orientar, Deus quer te guiar. Você precisa. Há muitas maneiras de Deus falar com você. Ele pode usar diferentes formas. Usar a vida de um irmão, pode usar o seu espírito, trazendo um pensamento à sua mente, o Espírito Santo trazendo esse pensamento. Pode usar a palavra de Deus, uma leitura. Mas só existe uma forma de você falar com Ele. É orando. Se você não ora, o seu relacionamento com Deus é deficitário.
Vocês conhecem aquela musiquinha de criança? Quem não ora e a Bíblia não lê, o que acontece com a pessoa? Diminuirá. Então tem crente que lê a Bíblia, mas não ora. Precisa das duas coisas. Nada tendes porque nada pedis. Oração também nos faz depender de Deus. Mateus 7, 7 e 8. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que procura encontra. Do que ele está falando? Ele está falando sobre oração. Mas por que ele fala para você pedir? Não é ordenar, hein? Não é mandar e dar-se-vos-á. Não é assim o texto. Ele está falando, peçam, peçam e vos será dado. Por que a oração é importante? Porque ela faz você aprender que na relação com Deus, você deve sempre pedir. Há um Deus que tudo pode. E se Deus que tudo pode, pode também dizer para você, não. Então ele fala, peça e dar-se-vos-á. Mas esse dar-se-vos-á também pode ser, eu vou dar para você um sonoro não ao que você está pedindo. E o crente tem que continuar pedindo. Essa é a sua parte. Esse é o seu papel. A oração nos faz ou nos torna sábios. Tiago 1,5. Esse é mais fácil. Alguém sabe de memória? Se alguém, como é que é, irmão? Esse texto mesmo. Se alguém tem falta de sabedoria, é interessante Tiago falar isso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, parece dizer o quê? Que alguns não têm, mas se você tiver, peça a Deus. Não, a ideia ali é outra. Já que vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente. E em nada lhes, aí vem uma palavra chatinha na revista atualizada, nada lhes impropera. Você fala, nossa, o que é isso, impropera? Em outras versões, acho que a NVI já traduziu por não lhes lança em face. Sabe o que é isso? Deus não joga na cara. Jogar na cara é o seguinte, você faz as coisas, você nunca pede para Ele. Deus fica olhando, não vai pedir para mim? Você fala, não. E você faz e faz e faz. Quando você vê que dá tudo errado, você vai procurar Deus. Se fosse com um ser humano, se fosse o seu filho, você fala, não quer ajuda? Não quero. E ele faz, quando ele se arrebenta, dá tudo errado. Quando ele vem falar com você, o que o pai e a mãe têm a dizer? Hã? Agora você vem, né? Isso na melhor das hipóteses, Marcelo. O que mais? Agora, né? Quebrou a cara, né? Eu não falei? Esse eu não falei, sabe o que é isso? É improperar. Deus não faz isso. Você quebra a cara e vai para Deus lá, quietinho, fala, Senhor, dá sabedoria. Deus fala, agora você vem, né? Sem vergonha, fez um monte de coisa errada. Agora... Não. Deus fala, está pedindo com fé, então a sabedoria que você precisa. Eu não vou jogar na sua cara a sua desobediência. Por quê? Porque eu não sou homem, eu não ajo como você. Orar nos torna sábios. Queridos, você precisa... aqui tem razões de sobra para você orar. Precisamos nos relacionar com Deus. Alguns falam, pastor, eu não sei orar. Orar é como se você convidasse alguém para andar no lago. Você dá uma volta no lago com uma pessoa, batendo papo, um tempão. Você faz a mesma coisa com Deus. Conversa. É que nós complicamos. Nós, esses dias, estávamos orando. À noite, nós temos o hábito de ficar os 4 juntos no quarto. E aí ouvir os pedidos da Stephanie, da Samara. E aí compartilhamos coisas e oramos juntos. Eventualmente eu oro, às vezes peço para cada uma delas orar. E aí, um dia eu pedi para Samara. Falei, Samara, você pode orar? E ela começou. E meus irmãos, ela falou uns 30 Senhor. Em 3 minutos de oração. Senhor, eu gostaria de te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoasse, ó Senhor. E eu só ouvindo a oração. Porque o Senhor é Deus soberano, Senhor. Ó Senhor amado, Senhor bendito. Eu só falei, o que ela está fazendo? Isso não, é tudo, mas não está parecendo uma oração. Se tirar tudo que ela falou ali, resumia assim, Senhor, me dá uma boa noite de sono. O resto era só colocar palavras. No seminário, algumas pessoas iam orar na hora do refeitório. Os alunos têm 15 minutos para almoçar. E aí sempre reuniu todo mundo, alguém falava, alguém pode orar? E era simples, a oração é direta, gente. É orar pelo quê? Pela oração, pelo alimento, né? E aí, mas tinha aluno que falava assim, nossa, me deram a oportunidade de orar. E ele começava, ia na frente, pegava o microfone.
Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas já abriam o olho e falaram, meu Deus, até ele chegar em Jesus, Pai das nuvens, Deus do Sinai. As pessoas... E, gente, não sei se o Carlos chegou a pegar isso na época dele, as pessoas começavam a bater no copo, pegavam assim o talher e faziam pim, começavam a bater no copo. Para encerrar. Ó Deus da sarça ardente, que abriu o mar, que levanta os mortos. A pessoa, amém, amém, irmão, amém. Vocês começavam a gritar. Porque a pessoa ela tem 15 minutos para se alimentar. E o irmão decidiu ter uma experiência com Deus sobrenatural na hora do alimento. É simples. Alguém pede para você orar em casa, é orar pelo alimento? Senhor, seja objetivo. Eu lembro quando criança, às vezes minha mãe pedia para nós orarmos, aí eu começava, Senhor, eu quero orar pelo feijão, quero orar pelo... Aí a oração fica longa também, porque começa pelo grão de trigo, por isso. Irmãos, abençoa essa cenoura. Eu não gosto, minha mãe ia fazer eu comer, mas abençoa a cenoura. Esse tipo de oração era comum em casa. Meus irmãos, tire toda a formalidade entre você e Deus. Deus quer que você se relacione com transparência, com simplicidade. Não seja irreverente, mas ao mesmo tempo não seja formal ou extremo. Deus, vãs repetições, palavras bonitas, não impressionam Deus. Do outro lado, não fica chamando Deus de coisas que às vezes nem expressam o relacionamento que você tem com Ele. Por exemplo, a Xuxa às vezes menciona o cara lá de cima. Então não começa a orar na igreja, o cara aí de cima, atende a nossa súplica. Aí fica uma coisa o quê? Banal. Fica uma coisa desrespeitosa. Então quando você vai falar com Deus, lembre, Ele é seu Senhor, Ele é seu Pai, Ele é o soberano. Mas depois que você citou isso, ore tranquilamente, converse com Deus, fale sobre essas coisas. Eu acho que você acharia um pouco estranho se eu chamasse você para andar no lago, eu convidasse o Nivaldo, aí começássemos a andar e falar, ô Nivaldo, tá tudo bem? E aí, Nivaldo, como é que está a sua vida? Fala, Nivaldo. E a cada momento eu começasse a repetir o nome dele. Falar, já sei meu nome, não precisa repetir mais. Só flua a conversa. Sem formalidades com Deus. Sem leviandade, ok? Sem ser leviano, sem ser formal. Simples. Oração é isso aí. Por fim, a oração nos livra da tentação e do tentador. Se nós tirássemos todo o demais e ficássemos com isso aqui. Mateus 6,13. A oração do Pai Nosso. Precisa abrir, você sabe de cor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou melhor tradução seria livra-nos do maligno. Então a oração, ela serve para essas duas coisas. Senhor, não nos deixe cair em tentação. É um pedido? É um pedido. Quando foi a última vez que você pediu para Deus, quando você levantou e falou, Senhor, hoje Satanás vai montar muitas armadilhas na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, do meu marido. Senhor, livra-os das tentações. Os crentes não pedem isso. Eles esquecem que as armadilhas já estão lá esperando. E eles esquecem de pedir. Quando foi a última vez que você pediu, Senhor, livra-me do maligno? Ou você acha que o maligno não circula, você não está à espreita? Ele está. Mas nós não pedimos livramento. E muitas vezes nós sofremos, a família sofre, os filhos sofrem, o casamento sofre, porque nós estamos debaixo de ataque. E nós não oramos. Então nós precisamos orar. Quanto mais você é atacado, mais você deve orar. É a maneira de você resistir o diabo. O diabo vai se afastar de você. Se cada vez que ele se aproxima para tentar na sua vida, você se ajoelha para orar, ele não está enfraquecendo você. Ele está fazendo o que com você? Ele está te fortalecendo. Jesus disse para os seus discípulos, fiquem aqui comigo, orem um pouco, eu vou ali orar sozinho. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele fala, gente, ora. Será que vocês não podem vigiar comigo 1 hora? E depois de acontecer isso 3 vezes, Jesus fala, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos. Talvez você tenha um desejo de orar. E aí serve para você o texto de Paulo. O bem que eu quero, isso eu não faço. Ah, Senhor, eu queria tanto orar mais, mas eu não oro. E o que é que você faz?
Ora pedindo a Deus por vontade de orar. É assim. Senhor, eu quero orar mais. Eu preciso orar mais. Ensina-me a orar. Ou faça como o Maurício disse também, durante o dia todo. Seus afazeres. Tenha Deus em mente. Vai ser uma experiência diferente no seu dia. Vamos repetir essa frase juntos? Eu tinha colocado a frase ali, precisamos orar mais, mas ficou muito impessoal. Vamos repetir junto essa frase, eu quero que você guarde isso. Vamos ler ali embaixo? Eu preciso. Está claro para você? Espero que fique cristalino. Ore mais. Seu dever. Por fim. É dever individual do crente não estacionar no crescimento da fé. Não sei onde você está na sua jornada, mas, eu coloquei essa imagem aí, não é assim que crente cresce, hein? Não adianta inventar fórmulas. 7 chaves para o crescimento espiritual, o jejum do crescimento, o óleo do crescimento da fé, esse tipo de coisa. Aliás, sobre óleo, se você deve ler a pastoral de hoje, está falando sobre crentes untados, dá uma estudada nesse material aí. Mas deixa eu falar sobre o crescimento. A Bíblia fala que nós precisamos crescer. Você não pode estacionar aonde você está. Talvez você ache que o lugar onde você chegou é suficiente. Talvez você ache que o conhecimento bíblico que você tem está ok. Ele é muito bom. Mas na fé não é assim não. Quando você para na fé, você regride. Você precisa avançar. É seu dever crescer. Não pare. A vida toda tem que crescer. Eu vou citar 2 textos que vão aparecer. Há outros inúmeros textos. Eu gosto muito, no Retiro de Homens, o pastor Marcos lembrou de um texto que eu gosto muito quando o apóstolo Paulo está preso. E ele escreve para Timóteo, fala, Timóteo, Paulo está na prisão onde ele vai morrer. E ele está numa prisão, num cárcere que é terrível. E nesse cárcere é frio, não tem janela, é uma masmorra. O esgoto da cidade passava por dentro do lugar. Gente, e no Império Romano, quem cuidava, hoje no nosso sistema de governo, o preso está lá, é o governo que dá comida, que dá coberta, que dá colchão, que dá alimento, que dá tudo isso. No Império Romano, ou pelo menos nos tempos antigos, eu acho que até além do Império Romano, era a família que cuidava, pois o preso lá acorrentava o preso, se ninguém vir trazer comida, morre. Se ninguém vir trazer roupa para se cobrir, morra. Não tem problema. É por isso que Jesus cita, lá em Mateus 7, no 7:25 em diante, quando ele diz assim na sua volta, né, falando da sua volta, ele vai dizer para alguns, porque eu tendo fome, vocês me deram de comer. Eu tinha sede, vocês me deram de beber. Eu estava com frio, vocês me deram roupa. E alguns vão perguntar, Senhor, mas quando? Quando foi que eu te dei de comer? Quando eu te dei de vestir ou beber? E ele fala, quando você fez a um dos pequeninos, você fez a mim. Do que ele está falando? Ele estava falando sobre o cuidado que a igreja tinha com os seus prisioneiros. Porque quando alguém era preso pela fé, essa pessoa era abandonada lá. E a igreja precisava levar comida, levar roupa, levar água para aquela pessoa. Sobre o risco de chegar lá e ficar preso também. Porque a pessoa estava presa pela fé. E aí você chegava com comida, a pessoa falava, você também é crente? É, prende ele também. Mas algumas pessoas arriscavam a sua vida por amor aos seus irmãos e faziam esse papel de levar comida, levar tudo isso. Por que eu citei esse texto? Falando como? Paulo, em 2 Timóteo, quando ele está preso, ele fala para Timóteo, trago a minha capa, que eu esqueci em Troade, e trago os pergaminhos. Por que Paulo quer ler os pergaminhos? Os pergaminhos eram mais antigos ainda. Provavelmente o que ele queria ler era o texto do Antigo Testamento. Ok? Até porque o Novo Testamento, a maior parte, ele que fez, e os outros escritos, talvez ele nem tivesse tanto acesso. Mas a Escritura, o Antigo Testamento, ele queria ler. Por que você vai pedir? Se estivesse na UTI, você pediria a Bíblia para ler? Talvez sim. Mas muitas pessoas não fazem isso. Ele falou, eu preciso ler. Era um homem que queria sempre... O que Paulo tinha a aprender, meus irmãos? O que será que ele queria ler? Eu fico sempre perguntando, que pergaminho? De que texto da Bíblia Paulo queria ler perto da morte? Quando eu leio o profeta Daniel,
você encontra Daniel capítulo 10, se eu não me engano, o profeta Daniel falando assim: eu, lendo o profeta Jeremias, entendi que o número de anos do cativeiro é de 70 anos. Como é que é, Daniel? Você estava lendo outro profeta? Eu sou profeta de Deus, mas estou lendo o texto de Jeremias e entendi que o tempo de ser preso é 70 anos. Então não tem isso, você tem a Bíblia toda para estudar, cresça, não pare de crescer. 2 textos que estimulam isso, vem aí, 1 de Pedro, você já está aberto, acho que nós lemos 1 de Pedro 4, olha 1 de Pedro 2, versículo 2, 1 de Pedro 2, 2. Acharam? São os 2 textos finais. 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, diz assim, na minha versão diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro escreve o seguinte: é dever do crente desejar ardentemente o puro leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para que através desse leite você cresça. Mas aqui, a ordem de Pedro, o imperativo que Pedro coloca aqui, ele fala para os crentes: vocês precisam desejar. Não pode ser imposto a você. Você tem que querer. Você deseja, você tem fome desse leite, e falar: olha, o quanto eu queria conhecer mais a Bíblia, quanto eu queria crescer nas coisas de Deus. O texto fala, Pedro usa analogia mostrando uma criança. Desejar, ele usa o adjetivo ardentemente. Como é que uma criança, um recém-nascido, deseja o leite quando ele está com fome? Ele fala: mãe, me dá leite. É assim? Aí ele chora, mas como ele chora? Como é o choro de uma criança com fome? Ele berra, é desesperador. Fica todo mundo desesperado e fala: oh, tem que achar, a criança está doente, o que é? A criança está gritando. Ela está o quê? Desesperada. Ela fala: eu preciso disso. E aí Pedro usa essa figura e fala assim: vocês, irmãos, precisam ter esse desejo, como se a palavra de Deus fosse algo sobre o qual, se vocês não se alimentarem, vocês morreriam, como uma criança sem leite morreria. Desejem. Põem no coração de vocês, peçam a Deus: Senhor, queima o meu coração por essa palavra. Preciso conhecer mais. O último texto está em Pedro também. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, verso 18. Deixa eu ver se está certo esse texto aí, eu acho que está errado. Deixa eu ver se não é 2 de Pedro, deixa eu confirmar. Não é, não sei porque a referência está errada ali. Mas o texto que eu quero mencionar é a ideia de que o crente não é, Norberto. A referência que está ali, ela está errada. Não está certo, porque o texto que está aqui de 1 de Pedro 3,18 vai falar sobre a morte de Cristo. Isso. É 2 de Pedro, então, ali. Olha aqui a ordem de Pedro. Então é 2 de Pedro 3,18, não 1 de Pedro. Diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? É dever da igreja, é dever do crente, crescer na graça e no conhecimento desse Salvador. A cada dia mais você tem que conhecer Jesus, relacionar-se com Ele. Hoje nós vimos que é seu dever relacionar-se com Deus na leitura bíblica, estudando, meditando, memorizando, lendo, ouvindo. É seu dever orar, crescer em oração.
E por fim, é seu dever certificar-se de que você não estagnou na fé, não parou. Fuja do orgulho de achar que você não precisa mais. Você sempre tem algo para crescer, sempre. Sempre há algo a aprender. Você não pode dizer, eu não vou na escola dominical porque o assunto que está sendo dito lá eu já conheço. Eu imagino que você conheça. Nós estamos inventando coisas novas aqui de manhã. Nós estamos estudando algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Verdades de mais de 2000 anos atrás. Você deve ter ouvido. Eu acho muito difícil nós lermos algum texto aqui na Bíblia, com exceção do Antigo Testamento, que muitos não têm familiaridade, mas no Novo Testamento, ler alguma porção que você fala, nunca ouvi. Mas deseje. Sempre tem algo para aprender, sempre tem algo a avançar. Meus irmãos, estão aí os nossos 3 deveres. Só para terminarmos, quais são os 3 deveres individuais do crente? É dever do crente, vamos colocar lá, conhecer melhor a Bíblia. Eu conheço a Bíblia fazendo 4 coisas. Memorizando, meditando, lendo e ouvindo. É dever do crente, em segundo lugar, orar. Porque orar traz todos aqueles benefícios. Nos livra do tentador, da tentação, nos faz sábios, nos faz dependente. E a oração tem essa propriedade. E por fim, é seu dever não parar. Não pare de crescer. Cresça sempre. O dia que você achar que a igreja aqui não, o ensino da nossa igreja não é suficiente para promover crescimento, ore a Deus, para que Deus traga mais pessoas para ensinar, ou ache uma igreja onde o conhecimento para você vai continuar te levando adiante. Não pare de crescer. E se você chegar num ponto que você acha que o seu conhecimento está bom, por favor, compartilhe, ensine outros. Você não vem só à igreja para aprender, você também vem à igreja para partilhar. Vocês acham que quando Paulo ia para a igreja na escola dominical, em Antioquia, e chegava na EBD de Antioquia pela manhã, Paulo ia para sentar para ouvir ou ia para ensinar? Provavelmente aconteceu as duas coisas. Mas ele tinha conhecimento para falar, olha, eu tenho algo para ensinar. É muito bonito ver que nós muitas vezes atingirmos um patamar em que nós falamos, precisamos de mais alguém. Eu gosto da história quando fala que Barnabé, quando viu que o trabalho cresceu, Barnabé falou assim, olha, eu não dou conta desse trabalho. E Barnabé deixa o trabalho e vai buscar Saulo, porque Saulo tinha algo para acrescentar para aquela igreja que Barnabé não tinha mais. Mas nessa igreja onde nós estamos, meus irmãos, todos vocês têm alguma coisa para partilhar. Todos nós aprendemos e ensinamos. Eu continuo crescendo no conhecimento. Eu estou muito longe. Muito longe. Talvez você ache, o pastor conhece bastante. Não conheço, gente, eu conheço tão pouco. Eu fico até envergonhado quando vocês acham que eu conheço. Conheço nada. Conheço nada não, mas pouquinho mais do que nada. Mas quando eu me comparo, comparo com os professores que eu tenho, eu olho e falo, Senhor, tanto para crescer. Mas aonde eles estão bebendo? Está aqui. Salmo 119, Davi diz assim, eu sei mais do que os meus mestres, porque eu medito na sua palavra, porque eu amo a sua palavra. Que Deus te ajude a cumprir esses 3 deveres. Conhecer a Bíblia, orar e não parar de crescer. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia da minha vida, dos meus irmãos. Nós precisamos conhecer mais a sua palavra. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos continuar a crescer. Mas falta em nós, Senhor, dispor o coração para isso. Falta em nós dispor o coração para a oração. Falta em nós desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual. Falta em nós o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Estamos crescendo, mas precisamos crescer mais. Tem misericórdia de nós. Por favor, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Derrama mais a Tua palavra. Nós vivemos um tempo de escassez de conhecimento bíblico. Tem misericórdia dessa igreja.
que os meus irmãos individualmente em casa amem a sua palavra. Dediquem-se a ela. Que eles possam se tornar mestres, mestras do bem, da justiça. Que eles possam falar com grande sabedoria. Que eles possam ter um relacionamento profundo de oração contigo. Ensina-nos a orar, nos conduz a essa maturidade. Não faz só isso conosco, mas faz isso com tantas outras igrejas que estão famintas, padecendo. Traz um avivamento genuíno, Senhor, no meio do nosso povo. Fortifica-nos. Ajuda as igrejas a se levantarem, a defenderem a verdade a todo e qualquer custo. Desperta os homens desta igreja para um compromisso sólido, fiel com o conhecimento bíblico. Ajuda-nos cada vez mais, pouco a pouco, Senhor, até o dia em que nós não precisaremos ouvir nenhum homem, mas ouviremos direto do Senhor tudo o que precisarmos. Muito obrigado, até que esse dia chegue, vamos te servir e vamos querer crescer. Oramos em nome de Jesus. Amém.